Então, meu nome é Matheus Araújo, eu tenho 26 anos, eu sou músico, sou artista e sou educador. E também fui educando e educador aqui no CPTI. Minha irmã, mais velha, ela, na época, com 15 anos, ela veio pra cá, ainda era o projeto A Gente Jovem, e aí ela começou a fazer oficinas de arte, de música, e aquilo eu lembro que começou a impactar bastante ela. Logo ela conseguiu um violão emprestado do pastor da igreja. Minha família era uma família bem carente, né? A gente morava ali na comunidade próxima à sede do CPTI, e aí ela começou a praticar violão, as coisas que ela vinha aprendendo com o educador na época, o educador Anderson. E ela pegava e me ensinava, eu ia observando, né, ela fazendo. Na época tinha uma apostilinha, né, que o CPTI dava para o pessoal estudar também. E eu pegava aquela apostilinha, ia lendo e ia praticando. E aí eu não tinha celular, internet, TV por assinatura, coisas do tipo. Então meu passatempo era pegar o instrumento e ir praticando, né? E aí eu fui me desenvolvendo. A família não tinha condição de pagar por aulas de música. Eu costumo dizer que eu fui autodidata por necessidade, né? E a música era o meu passatempo, meu lazer. Fui me desenvolvendo, logo eu comecei a compor minhas próprias canções. E aí na adolescência eu desenvolvi ali um quadro de depressão. E aí frequentando a psicóloga, na época a doutora Adriana no SUS, ela descobre que eu compunha, que eu tocava, e ela me indica o CPTI. Por que você não vai lá? Lá eles preparam o trabalho, lá eles podem te aprofundar na música. E aí com 15 anos eu vim pra cá. Então, a contribuição que esses tantos educadores me deram, né? Estão falando que eu podia citar nomes, hein? Vou citar nomes. O Anderson, que foi o primeiro que eu tive contato para minha formação musical, que ele pegou na minha mão e foi me ensinando quase tudo que eu sei de base assim, sobre música e sobre a performance em palco, como se comportar nas apresentações, né? O Ricardo, o Henrique, que também foi coordenador aqui, me ensinou muito sobre a performance, sobre como me apresentar, como é antes e depois de tocar, sobre equipamento, sobre montar e desmontar, porque ser músico vai além do tocar, tá, gente? Tem questão de manutenção de equipamento, de cuidado com o equipamento. Aí aprendi muita coisa aqui com todos os educadores, né? Da arte, além do Anderson, do Tio Luiz, tinha vários educadores que foram me ensinando várias coisas. E eu entrei aqui muito tímido, né? Tinha dificuldade de comunicar, deprimido. E com o tempo que a gente ia ensaiando e fazendo essa conversa, né? A prática de conjunto é uma conversa. E as apresentações, eu me lembro do Anderson dizendo, né? Na primeira apresentação que a gente teve, uma das primeiras, a gente tocou e foi aplaudido. Ele falou, aproveita, porque os aplausos é o melhor pagamento que o artista, que o músico ele pode ter. E aquilo me marcou bastante. E no começo eu tocava tremendo, todo nervoso, errava bastante. Mas com o tempo, com as apresentações, eu fui aprendendo a controlar o nervosismo, né? Hoje eu me comunico melhor, me apresento, né? E isso me ajudou bastante. E aí foi o que começou a plantar em mim o sonho, né? Depois o educador Anderson, com o qual eu tinha um vínculo maior, ele sai do CPTI. E aí eu saio também, porque para mim, sem o educador lá, né? Que eu tinha tanto vínculo. Hoje eu digo pros rapazes que foram meus educandos, ó, hoje eu não estou mais no CPTI, mas continua lá, porque lá tem muito a oferecer para vocês, né? Então eu saio do CPTI e aí eu, com essa semente que foi plantada em mim,
nasceu esse sonho de querer viver de música, de querer fazer música. Aí eu fui formar banda, e aí eu comecei a expandir um pouco, né, do que eu aprendi aqui, muita coisa eu aprendi. E aí então eu fui tocar na noite, banda baile, enfim. E aí nessa luta acabei depois indo para outros trabalhos, né, outras profissões que não tinham muito a ver, né, e pouco contato com o instrumento, mas ali sempre em mim o desejo de fazer arte. Aí eu retorno depois para o CPTI e aí eu começo a ter contato, né, com o violino, com outros instrumentos, né. Anteriormente eu já tinha aprendido muita coisa, só sabia violão. Aí o educador ensinou guitarra, ensinou contrabaixo e foi expandindo, né, a visão sobre música. Então eu começo a tocar violino. O CPTI ele tem um vínculo com a Escola de Música Centro Suzuki de Campinas e alguns educandos que vão se desenvolvendo, depois eles são enviados para essa escola. Então eu comecei a estudar como bolsista, violino, tocar na orquestra, né, prelúdio dessa escola, e foi desenvolvendo a paixão, sempre crescendo. E aí em um certo momento, o educador era o educador de percussão, Luiz, ele falou para mim: por que você não faz faculdade de música? Faculdade de música? Mas isso existe? Ele existe, vai você, o Murilo, um amigo meu que tocava violino super bem, aprendeu aqui, cresceu aqui. E aí a gente começou a buscar isso, né? O sonho de fazer a faculdade para me especializar, me aprimorar. E aí eu fui fazer um pré-vestibular, fui estudando, fui me aprimorando em música. E aí surgiu uma vaga, o Ricardo, que foi uma peça muito importante aí na minha história, coordenador até hoje aí do projeto, ele me chama para trabalhar aqui. Pô, Matheus, tem uma vaga, você não quer trabalhar aqui? Precisando. E querendo ou não, eu lembro que eu sabia que aqui no CPTI tinha essa possibilidade, né? Quando eu entrei aqui como educando, eu falei: nossa, um dia eu vou trabalhar nesse lugar. Um dia eu vou trabalhar nesse lugar. E aí eu entrei aqui lá em 2019, né? Passei 5 anos trabalhando aqui, esse ano seria meu 6º ano. E aí me desenvolvi bastante como educador, né? Na prática, né? E quando eu paro para pensar, como o CPTI contribuiu na minha formação como sujeito, como pessoa, no meu caráter, né? Porque da onde eu vim, o ambiente em que eu cresci, né? Um ambiente violento, pobreza, enfim, diversas coisas, eu acabei me tornando uma pessoa bem diferente do que os demais jovens que cresceram no mesmo ambiente, né? E aí, o quanto os educadores, né, não só música, né, mas o quanto eles contribuíram para a formação do meu caráter, né, educar mesmo, né? Às vezes eu até comentei com o educador, né, quando eu estava prestes a sair daqui, eu falei: vocês não sabem o quanto vocês impactam a vida dessas crianças, desses educandos, né? Porque com o CPTI eu pude ir numa sala São Paulo, né? E sem estar aqui, como, né? Onde eu teria a oportunidade de acessar isso? A gente sabe que aqui no Brasil é bem defasado, né, o acesso à cultura, né, para quem vem de uma camada social, enfim. Então o CPT ele me possibilitou ter acesso à cultura, ter acesso a espaços, a lugares que me educaram profundamente, né? O método Suzuki, que a gente usa bastante aqui na educação musical, aqui dentro do CPTI, ele tem na filosofia dele o seguinte: primeiro o caráter e depois a música. A música como ferramenta para educar o caráter do sujeito, né? Então, contribuiu muito para minha formação como pessoa. Eu saí daqui então esse ano porque eu consegui entrar na Unicamp, né? Ano passado me deu um estalo e falei: vou tentar, né? Eu havia estudado, né? Buscado, pensado em tentar, mas aí me surgiu a vaga aqui, comecei, né, o trabalho como educador e acabei não prestando a prova. Aí ano passado eu prestei e consegui. Então, infelizmente, né, por questão do curso ser integral, tive que sair daqui. Sinto muita saudade do
pessoal. Mas eu saí daqui com orgulho, com aquela sensação de trabalho cumprido, porque eu recebi muito carinho dos pequenos, né? Eu trabalhei aqui com 6 a 14, 15 a 24, intergeracional, com as senhoras, e o carinho deles é muito, muito gratificante pra gente. Aqui dentro, né, com esses meus amigos que estudaram também aqui desde pequenos, a gente abriu uma escola de música num bairro aqui perto. A gente também tem uma empresa que toca em casamentos, né, um quarteto de cordas. Então o CPTI foi a base de tudo isso, né? Hoje eu toco em 2 orquestras, continuo dando aula no meu tempo livre. Estou na faculdade, estou cursando licenciatura. Pretendo fazer a modalidade combinada com cursar bacharelado também. Está sendo me oferecida essa oportunidade. E não vou parar de estudar e continuar também ensinando e passando à frente tudo isso que eu recebi, que foi plantado aí pelo CPTI. Então, música para mim começou com um hobby, aqui se tornou sonho e profissão. Eu vou falando e eu vou lembrando das coisas, eu vou me emocionando, mas, por exemplo, tem uma outra coisa bem interessante que quando eu passo, né, na prova, né, sou chamado para entrar no curso da faculdade, aí eu tenho um medo de sair daqui e de encarar essa nova fase. E aí eu lembro dos educadores, Genilson, Mestre Marquinhos, Ricardo, que falaram: Matheus, né, tantos outros, né, desculpe se eu deixei passar alguns nomes, mas a Dani, enfim, vai lá, corre atrás do seu sonho, Me incentivaram, mesmo eu com medo de deixar, nessa nova fase eles também contribuíram muito para isso, né? Então, gratidão ao CPTI. A CPTI para mim é um ambiente que transforma, que constrói, né? E que vou guardar sempre no coração.